agora, né? O que será da minha carreira? Propusemos essa live hoje, né? Hoje à noite, porque muitas pessoas essa semana, elas me questionaram bastante, assim, ligaram para mim, Cássia, e agora? Fui demitido, né? Cássia, e agora? A minha carreira tá de pernas pro ar, né? Cássia, e agora? O que é que eu faço? A minha empresa congelou o meu salário. Ah, e agora? Será que eu vou ser demitido? Então, tem um monte de perguntas que me fizeram durante essa semana, né? O que é que eu faço? Minha vida mudou de perna pro ar, né? O que é que eu faço? Será que eu ainda sou útil ao mercado? Então, foram, assim, uma série de enxurrada de perguntas que me fizeram sobre carreira, pessoas que já são pessoas de sucesso, líderes de grandes corporações, como até pequenos empresários, grandes empresários e pequenos empresários, né? Então, muitas pessoas desesperadas, querendo saber o que vai ser né? E aí a gente chama de descarrilamento de carreira. Muita gente vem numa progressão de carreira, mas aí com essa nova etapa, o que aconteceu? Muitas pessoas saíram de suas carreiras, né? Então houve o que a gente chama de descarrilamento de carreira, né? O que seria esse descarrilamento de carreira? São alguns pontos que a gente precisa até se questionar para que esse acidente, esse descarrilamento, ele tenha acontecido, né? Existem fatores que são fatores que eu domino, as minhas competências, as minhas habilidades, estar com a minha missão cumprida, o meu relacionamento interpessoal na organização, a minha inteligência emocional, os níveis de carreira que eu venho almejando e subindo aí ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em descarrilamento, é o contrário, é decrescente. E aí, isso é o que eu domino, ou o que eu deixei de fazer da minha carreira. Mas, por um outro lado, tem aquilo que você não domina, né? A gente sabe que esse cenário agora é um cenário totalmente atípico. Os empregadores, eles estão dispensando pessoas que são, inclusive, muito boas, pessoas que estão numa progressão de carreira, pessoas que têm um outro padrão, um outro nível, muito mais nesse momento, mas essas pessoas, eles não estão sendo observados agora. Vou iniciar com uma parábola, né? Que é uma parábola muito interessante, né? Existiam dois homens, um inclusive um grande executivo de grande sucesso, mas ele estava num momento de carreira que ele estava se sentindo bloqueado. Ele nem crescia, nem para cima, nem para os lados, estava lá congelado. E aí ele começou a se questionar assim, uma série de pontos, né? O que será que está acontecendo com a minha carreira? Porque eu não consigo mais avançar para o próximo nível, né? Como é que eu faço para que essa minha carreira aflore? Então ele se fez assim uma série de questionamentos. E aí ele falou assim, quer saber? Eu vou caminhar na praia. E aí nesse dia ele fez uma longa caminhada na praia. Era de manhã cedinho, o sol estava muito bonito, né? O calor do sol batendo no rosto dele. Já fazia um tempo que ele não sentia esse calor do sol. E aí ele se permitiu fazer essa caminhada. E no meio da caminhada, dessa solidão de pensamentos, né? De reflexão sobre a carreira dele, do que é que poderia vir, né? O medo do futuro que ele estava no momento, ele encontrou um homem. E nessa caminhada na praia que ele encontrou um homem, então ele viu lá que o homem estava pescando. E ele ficou parado assim, olhando, ele fez, minha gente, tanta coisa para se preocupar, tanta coisa importante, tanta coisa emergencial, tanta coisa estratégica que envolve mercado, né? Que envolve estratégias, né? Que envolve resultados corporativos. E eu aqui me deparei com um pescador tranquilo, calmo, nesse sol maravilhoso, e essa pessoa simplesmente pescando de forma tranquila. E aí, quando ele viu esse cidadão pescando lá de forma tranquila, ele muito estressado, ele parou para refletir. Ele falou, vou me dar um tempo. Eu vou parar e vou ver o que está acontecendo aqui nessa cena, porque eu sou uma pessoa muito rápida, foco no alvo, quero que as coisas aconteçam rápido. Então ele ficou lá contemplando o pescador. E ficou um tempão. Aí ele começou a perceber que o pescador pacientemente jogava lá o seu anzol, aguardava o momento certo, e aí ele puxava, quando a isca pegava, ele puxava lá o anzol, e aí ele via um peixe, ele gostava, via a qualidade do peixe, colocava no pulsar dele, né? E guardava, e jogava de novo lá
De novo a linha dele e aguardava e via quando puxava outro peixe, ele guardava. E isso ele via que o homem fazia com muita maestria. E isso o homem fazia assim com muita perspicácia, com toda uma técnica, sem sabedoria corporativa nenhuma, mas de uma forma super simples. Então ele viu, ele começou a perceber que num determinado momento esse homem, ele jogava o anzol dele, e aí começaram a vir novos peixes e ele começou a jogar fora peixes. Ele falou, o que está acontecendo? Ora, esse homem traz o peixe e guarda para levar para o seu mantimento, ora, esse peixe é jogado fora. E aí ele ficou, no mundo corporativo, isso não poderia acontecer. No mundo corporativo, eu guardaria todos os peixes para mim, porque vai que é tempo de vacas magras, né? E aí ele começou a observar e ele ficou, o tempo passou. Aí teve um momento, né, hora do almoço, que esse homem, ele saiu de lá da praia e foi para casa dele, né? Pegou as coisas dele, organizou e fez menção que ia para casa dele, né? Que já tinha terminado a tarefa dele. Então ele se aproximou desse pescador e ele fez uma pergunta, cidadão, eu poderia falar com você um minuto? Ele disse, por gentileza. Olha, eu fiquei aqui a manhã toda observando você pescar, e você tem toda uma técnica, todo um cuidado, coloca no anzol, joga no anzol. E eu percebi que você, num determinado momento, você jogava peixes fora, você guardava peixes e você tirava peixes, né? E aí o que está acontecendo? Aí ele falou assim, é porque é o seguinte, os peixes menores eu levo para mim, e os peixes maiores eu jogo fora. E ele disse, mais uma vez, eu tô sem entender. Porque eu, na minha carreira, eu quero as oportunidades maiores e melhores, eu quero crescer. A minha carreira precisa dar um novo salto. E aí, o que é que foi percebido, né? Ele disse, não dá para levar os maiores peixes. Porque lá em casa, a frigideira é desse tamanho. Então, eu fico com os menores peixes. E os maiores, eu devolvo pro mar. Moral da história, né? Muitas vezes em nossa vida, em nossa carreira, nós temos até condição, enfrentamento de buscar, eu diria assim, patamares maiores, lideranças maiores, competências maiores, posições maiores. Mas a nossa frigideira, às vezes, ela é desse tamanho, ela é tão pequenininha que a gente não ousa, a gente não enxerga que a gente pode mais. E por isso que eu fiz essa live. E agora, né? O que será da minha carreira a partir de então? Nós estamos num momento onde a frigideira para um está muito pequena e também para outros a frigideira está ali enorme, né? Então, qual é o tamanho da tua frigideira? Quais são os tamanhos, né? Ou qual é o tamanho das tuas oportunidades hoje no mercado? Né? Tem uma máxima que a gente fala assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Já falei aqui na live essa semana que a Petrobras, ela tá com uma cotação na Bolsa de Valores com uma ação a R$9, R$8, enquanto que a Netflix a R$1.800, um Amazon a R$4.800. E isso coloca em todos os produtos de digitalidade, né? Tudo que for GVT, NET, Claro, as cotações da Bolsa subiu. Empresas de laboratório deu uma explosão. O Grupo Roche, a Che. Então, o que é que a gente vê aí que está acontecendo nas carreiras, né? De uma forma geral, todo mundo muito incomodado, é essa parábola da frigideira. Você pega peixes grandes e às vezes joga fora porque você acha que sua frigideira é pequenininha. E essa frigideira não cabe nada mais. Então, algumas pessoas, nesse momento agora, estão paralisadas. Algumas pessoas não sabem o que vão fazer a partir de agora, não é, com a sua carreira. E aí entra aquele desespero, né? Aquela desorientação geral, aquele descarrilamento, né? A desorientação porque eu tô até na minha carreira e não sei o que fazer, e meu descarrilamento, que é o que a gente chama de acidente. É tipo um trem, ele vai vindo ali naquela linha, de repente ele sai. Ele cai ali. Então ali ele descarrilou, ele saiu do trilho. E algumas pessoas estão saindo do trilho por aspectos emocionais, comportamentais, né, de inteligência emocional, e outras estão saindo desse trilho porque para elas não tem mais oportunidade. Mesmo pessoas boas, as empresas estão disponibilizando para o mercado porque elas não têm caixa.
elas não pensaram nesse futuro, elas não fizeram caixa, algumas, outras fizeram, estão aproveitando essa oportunidade para liberar para o mercado pessoas que achavam ter competência e que não têm competência. Nós chamamos de soft skill e hard skill. Então, algumas pessoas, elas realmente não têm as soft skill de transformação que o mercado necessita hoje. Vão ter várias aqui que eu vou dar um exemplo durante a live. E vão ter outras competências, as hard skills, que são aquelas que efetivamente traz o resultado, faz com que a meta da organização ela seja cumprida, né? Então, eu fico pensando assim e queria fazer uma pergunta para você. O que é que te incomoda hoje na tua carreira? O que é que está te incomodando hoje no teu negócio? O que é que está te incomodando na tua carreira? O que é que está te incomodando hoje com o teu time, né? Você está feliz com o que você faz hoje? Eu encontro muitos executivos e muitos empresários, inclusive, que estão onde eles não gostariam de estar. Por que não gostariam? Porque muitas vezes eles são sucessores de negócios que não são deles. São negócios que foram herdados pela família. Eu até fico brincando, eu trabalho muito com mentoria em processo de transição de carreira de profissionais de executivos, mas também de empresários, que é sucessão e governança. Então, o que é que você vê? Empresários que têm seus filhos que poderiam suceder o negócio. Os filhos, não é que eles não estejam preparados, alguns podem ser até que estejam preparados, coerentes e convergentes com o negócio, mas não quer, não deseja, não se sente naquele momento como uma pessoa que poderia estar nessa situação. Então, o que é que acontece? Eu sempre brinco assim, o monstrinho é do pai, o Frankenstein foi dele. Então, quando esse profissional, ele pega, né, essa empresa e ele diz, e agora, o que é que eu faço? Então, ele vai precisar das hard e soft skills para ele poder impulsionar essa empresa para o próximo nível, mais convergente com as competências de transformação que essa era hoje nos forçou a ter que impulsionar, a ter que criar, a ter que rever o nosso negócio. E esse descarrilamento de carreira, tanto do empresário, não é, quanto dos profissionais dessa empresa, ela se dá exatamente por essa incongruência. Congruência, estamos juntos caminhando no mesmo trilho. Incongruência, acabamos que estamos em trilhos opostos, né? Então, nos últimos 12 meses, né, uma outra reflexão que eu faço com vocês. O que é que vocês fizeram nesses últimos 12 meses? Às vezes as pessoas nem se atinaram para isso, não é? Simplesmente vão vivendo, vão sendo empurrados, feito pipoca, né? Pela organização, pelas rotinas, pelas atividades e não param realmente para pensar em si. E nem tão pouco para pensar no empresário. E simplesmente vão cumprindo as coisas, não é, de forma automática. Eu trouxe para vocês, né, inclusive, um modelo de categorização que a gente chama de modelo Cinefin. Eu utilizo esse modelo Cinefin muito quando eu vou fazer trabalhos de diagnósticos organizacionais, quando eu vou fazer ajuda em processos de transição de carreira, mentorias, coachamentos, recolocação. E também quando a gente faz muito PDG, processo de desenvolvimento de liderança, né? A gente chama de modelo Cinefin, que é um modelo de categorização, onde, deixa eu colocar aqui para vocês, tá aqui na tela, tá? Modelo Cinefin para a resolução de problemas. Ele é baseado na teoria da complexidade. Eu posso pegar o meu negócio e categorizar dentro do modelo Cinefin, tá? Assim como eu posso categorizar a minha carreira. Então, eu utilizo bastante isso. Show, tá todo mundo aí dando joinha, né? Eu vou falar de 2 cenários. Eu ia falar só de carreira, mas eu vi que aqui tem alguns empresários. Eu também vou falar de 2 cenários, tá? Exemplo. O que é o modelo Cinefin simples? Esse modelo Cinefin simples é um modelo onde a gente percebe que tem algo que está errado. A gente consegue, com o nosso time, categorizar, né? Consegue dizer pontuar o que está errado é isso, isso, isso. Nós conseguimos responder, né? Fazemos os nossos dashboards, fazemos os nossos PDCAs, e os nossos 5W2H, e aí a gente responde rapidamente, que a gente chama de reduto das melhores práticas. Vou dar aqui um exemplo para vocês bem tranquilo, tá? Então aqui é exemplo. Eu venho com o meu carro dirigindo na estrada e de repente está chegando aí no final da tarde e acendo uma luz no painel. O que é que eu faço? Então eu olho para o painel, eu tenho
sei lá, algumas pessoas podem dizer assim, eu teria a atitude de desligar o carro e ligar de novo para ver se a luzinha sai. Outros diriam, colocaria aí o alerta e botaria o carro para acostamento. Outros poderiam dizer assim, entraria em pânico e começaria a gritar. Outros poderiam dizer, aí é que eu acelerava mais e tentava colocar o carro aí num lugar mais seguro. Outros poderiam dizer, eu iria parar, abrir o capô, ver o que é. E outros poderiam dizer, eu vou ligar para o seguro. Então, é um cenário simples. Por quê? Eu percebi, categorizei rápido, não é? Existe um problema no carro. Respondi rápido, liguei para o reboque, liguei para alguém. Mas aí, vamos incrementar aí esse cenário, tá? Esse cenário simples que a gente chama de reduto das melhores práticas, né? Eu fui ali, chamei, alguém passou e disse, ali tem uma oficina, né? Então eu fui ali na oficina, consegui, Rita, minha amiga aí de Portugal, também gestora de carreira, muito bom, que bom estar vocês aqui, tô feliz. Beijinho, Rita, pra você, não é? Ali de Lisboa. Né? Então, nesse reduto da categoria simples, eu vou parar o meu carro e simplesmente eu vou tomar uma atitude. Vamos supor que o cara chegue, abre meu capô, ele olha e diz, isso aqui é simples, vamos resolver aqui dessa forma, ele resolve, eu pago ele e vamos embora. Mas, de repente, eu venho com esse meu carro quebra, eu consigo chamar uma pessoa, um mecânico, o mecânico olha pra cá, olha pra lá, bate aqui, bate ali e diz, eu percebi que é algo muito mais profundo, é algo elétrico e eu não tenho essa competência elétrica. Eu não sei trabalhar com carro, se eu sei trabalhar com carro mecânico, eu não sei trabalhar com carro automático, por exemplo. Não é? Então ele analisa, ele responde, mas ele diz, eu não sou especialista. A gente chama de reduto dos especialistas, tá? Então ele não tem competência, ele vai passar para cima ali aquele caso. Então, o meu carro, que era apenas uma luzinha que estava acesa, ou pode ser o meu negócio, que estava lá com a luzinha acesa, pode ser minha carreira, que alguém me sinalizou um feedback, era algo que eu poderia ter resolvido simples, e aí eu já fui para um outro cenário, que é um cenário um pouco mais complicado. Esse cenário, muitas vezes eu não posso sair dele sozinho, eu preciso de uma ajuda externa, e às vezes essa ajuda externa que a gente faz reduto dos especialistas. Muitas vezes as empresas elas procuram consultoria externa, elas procuram mentores, elas procuram conselheiros, elas procuram coaches, né, de negócio, de business, para as pessoas de carreira, team coach de carreira. Por que isso? Porque eu não consigo dominar. Meu carro está falhando, minha empresa está falhando, minha carreira está falhando. E eu preciso ter o quê? Clareza. Eu preciso ter o quê? Apoio. Então, eu vou lá fora, eu tento me performar, ou se a curva for distante, não dá para eu virar um mecânico, eu vou buscar, não é, um reduto dos especialistas. Quem é especialista no meu carro e que possa me ajudar. Aí eu pego o meu carro, boto numa oficina, chamo reboque, o reboque vem, tá, meu carro tá lá na oficina agora, não do seu Toninho, mas uma oficina credenciada. Quando chega um determinado momento, o chefe da oficina chega para mim e diz assim, Cássia, o teu carro tá precisando de uma peça que não tem no Brasil. Essa peça, ela existe, mas essa peça tá lá, essa peça até existe, essa peça tá, sei lá, tá em São Paulo, tá no Rio Grande do Sul. Então vamos pegar essa peça em algum lugar. Então o que ele faz? Ele olhou o meu carro, ele sondou, ele diagnosticou, ele percebeu que aquilo era um problema um pouco mais profundo, ele respondeu àquele problema. E aí ele disse assim, eu não tenho condição de fazer porque é um reduto de expert, emergentes. Aquela peça não tem aqui, não é uma peça comum que eu vá ali e contrate e pegue, traga e troque. É uma peça um pouco mais especial e é uma peça que vai demorar um pouquinho mais de tempo para chegar até o teu carro. Então algumas pessoas ficam muito chateadas porque ficam meses com o carro na oficina, enfim. Então a gente chama de cenário Cinefin complexo. Às vezes as empresas, elas estão assim, elas estão até num patamar de dificuldade simples, onde existem as melhores práticas, ela até tem profissionais dentro de casa que ela pode resolver rapidamente, mas aí ela perde o que a gente chama de time de entrada, ponto de entrada.
Então, quando ela perde, ela decide muito, né? E assim também é a nossa carreira, a gente rapidamente entra para um cenário que complicado, complicadíssimo. E aí a gente vai procurar especialistas, vai procurar fazer um MBA, vai procurar um coachamento, né? Vai procurar um aconselhamento, vai procurar fazer um curso diferenciado. Mas aí a gente percebe que isso não é mais solução. Então a gente vai para o reduto do experts emergentes. É o que está começando, né? Começou a se ventilar no mundo todo a era 4.0, que é uma era complexa. Essa era complexa, muitas empresas pensaram assim, isso não vai acontecer comigo, o meu carro vai ter sempre um estoque, não é? Vai ter sempre material que eu vou lá e troco uma peça e boto na oficina, eu acho que está no reduto das minhas escolhas, eu decido. E aí achava que esse fator digitalidade, transformação, estaria num ponto muito mais acima. E perdeu o time de entrada, não se mobilizou. E o que aconteceu? Esse cenário rapidamente entrou num cenário caótico. O que é o caótico? O caótico não dá para sondar, não dá para perceber, não dá para responder e não existe especialistas. Simplesmente você tem que agir. Simplesmente você tem que se bulir. Você tem que ser muito rápido para perceber e responder com a maior velocidade possível. Porque esse cenário aí é um cenário bastante complexo, que são um cenário de respostas inexistentes, respostas rápidas. Então, como eu falei no início, quando eu estou dentro de uma organização categorizando, fazendo o diagnóstico, ou quando eu estou num PDG, trabalhando problemas internos da organização, é um problema na área de marketing, é um problema na área de produção, é um problema na área de financeiro. Será que esse problema é um problema simples? Será que esse problema é um problema complicado? Será que esse problema é um problema complexo? Ou será que esse problema é um problema caótico? Isso não é simples de se responder, nem para as organizações e nem na carreira das pessoas. Porque a gente sabe que tem várias variáveis aí que são necessárias. Existe toda uma metodologia para que seja bem direcionado essa nossa carreira, que deveria se começar muito antes dessa crise, mas como essa crise agora já se configurou, então nós estamos exatamente no reduto, eu diria, das atitudes de complexa a caótica. Não está sendo simples para o empresário, não está sendo simples para nós, porque a carreira que nós fomos moldados, a carreira que nós trabalhamos, pessoas trabalharam 50 anos para construir a carreira, 20 anos, 40 anos, talvez essa tua carreira, ela não esteja mais congruente com o que a gente pede hoje desse cenário de transformação, um cenário de autorresponsabilidade, um cenário de inteligência emocional, um cenário de mindset totalmente diferenciado, que aí são minhas soft skills, mas do outro lado, as minhas hard skills, minhas competências técnicas, competências voltada para o negócio. Tem pessoas que não têm nem informática, não atualizou o seu Excel, não sabe trabalhar com processos de negócio, não sabe trabalhar com ferramentas digitais, não sabe se impulsionar a sua carreira ou a sua empresa nos canais de digitalidade. Então, o que é que a gente percebe aí? Que nós entramos num momento não só complexo, mas rapidamente num cenário caótico. Mas esse cenário é um cenário de grandes e fabulosas oportunidades, porque a gente muda de várias formas. A gente muda por curiosidade, né? A gente muda porque a gente está incomodado, ou a gente muda por dor. Então, às vezes, a vida ela vai nos dando camadas de oportunidade para a gente poder despertar, não é? E algumas pessoas simplesmente elas não despertam. Então, elas aguardam que esses cenários eles cheguem num nível que passe desse simples para rapidamente para o complicado, do complicado rapidamente para um cenário complexo, e aí no cenário complexo é um cenário que você vai ter que demitir pessoas, você vai ter que demitir fornecedores, você vai ter que se reinventar, você vai ter que rapidamente, se você não tomar uma atitude de freio, de arrumação, você vai entrar em 30 dias e 60 dias num cenário caótico.
esse ainda é o cenário que você, de uma certa forma, pode ainda se sustentar e decidir. E quando é o cenário que você não pode decidir? Que são as nossas carreiras em jogo. E às vezes do lado de cá eu assessoro muita gente, porque eu digo, olha, nos 2 últimos anos, o que você fez da sua carreira? Ah, eu não tive tempo de fazer nada, eu não fiz um MBA, eu não melhorei meus relacionamentos na organização. O líder, né, eu diria assim, não só o líder como profissional, ele tem uma meta exclusiva na vida dele. É entregar o business, é entregar o resultado, é fazer com que a meta ela aconteça em vários níveis corporativos, mas principalmente a meta dele, a meta de carreira dele, a meta de negócio dele. Se essa meta ela não acontece, se ela não existe, se ela não é monitorada, não é? Se ela não ultrapassar o próximo nível, o que é que vai acontecer? A empresa, ela quem vai descarrilar. É ela quem vai perder o prumo, é ela quem vai sair do nível. Não é? Então, para que a empresa ela não saia desse prumo, desse nível, ela tem uma codependência das nossas carreiras, das nossas competências. Porque o conhecimento ela é muito obsoleto. E como eu vim comentando, né? As empresas, elas não se atinaram. As pessoas, muito menos. Não é? Então, de um cenário que era tão simples, ó, a era 4.0 vai chegar, vai chegar daqui a 10 anos. Gente, não. Bateu na nossa porta, mudou a nossa cabeça completamente, mexeu com a nossa carreira e mexeu com as empresas dos quais nós trabalhamos. E aí, eu pergunto, né? Você está feliz com o que você fez com sua carreira até hoje? Você acha que a remuneração que você merece é a remuneração que você tem? Você acha que o tamanho que você tem hoje, ele vai ser suficiente para te levar e para te tirar desse cenário aí caótico e complexo, destravar essa roda, voltar para você para um cenário, não é, complicado, até chegar num cenário mais simples, onde nesse cenário simples, nesse reduto das melhores práticas, você vai conseguir sobreviver nesse cenário, né? Então, eu tenho para vocês um conteúdo completo. É um conteúdo que ele vai ser extremamente privado. Nós vamos, na semana que vem, quarta-feira, às 15 horas da tarde, nós vamos abrir um grupo para a gente discutir, isso é free, completamente free. Nós vamos trazer outras ferramentas. Existe um método de aceleração de carreira, de aceleração de negócio. E nós vamos nessa quarta-feira, é quarta-feira agora que vem, às 15 horas. Quem tiver interesse, vai aí no meu Instagram e diz, Cássia, eu tenho interesse. Então a gente vai. O último que eu fiz deu 80 pessoas, mas a ferramenta só cabe 30, entre 20 e 30. Às vezes fica com dificuldade. Então, quem tiver interesse em entender, né, o que é que você pode fazer nesse método de aceleração de carreira para sair desse cenário caótico por complexo, do complexo por complicado, do complicado por simples, né? Eu te garanto que lá você vai ter as respostas e que nós vamos ter um ambiente com bem mais horas, com 2 horas de discussão, metodologia, para a gente encerrar de vez com esse assunto e poder dizer assim, a minha carreira, a minha empresa foi completamente transformada. Então, quem tiver esse interesse, vai lá no meu Instagram, fala que tem, e aí com todo carinho eu vou estar aí conversando com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, estou aqui aberta. Quem tiver perguntas aí sobre carreira, sobre o que fazer, sobre as hard skills, faz aí que a gente, sobre até o modelo Cinefin, como é que ela pode ser categorizada. Isso é um modelo fantástico, inclusive, para você botar na mesa e categorizar a sua empresa, o seu cenário e a sua carreira. Eu faço isso sempre comigo e faço isso sempre com minha equipe. Faço sempre com o meu cliente. Eu estou sempre lá categorizando, coloco isso aí na parede, percebo quando é mimimi do cliente, quando é falta de esforço, quando ele não quer realmente transformar, porque isso aí não é uma coisa tão simples. A gente está aqui comentando muito rapidamente numa live, mas esse modelo ele é muito rico e ele pra gente é um norte. Se realmente a gente não conseguir seguir esse norte, essa catraca ela gira, como está acontecendo, e a gente rapidamente entra num caos muito grande, não só da nossa carreira, mas da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal. Eu quero agradecer imensamente a vocês.
A gente está agora encerrando a nossa live.